vamos lá. Então é o seguinte, Vídeos. Emprestado até o meio de 2024, essa é a conversa, Lucas Veríssimo. Também. Lucas Veríssimo também, ó. Ele volta pro Linha só na Libertadores. E o Timão faz proposta de 37 milhões de reais por Veríssimo. 28 aninhos tem o Veríssimo. Temos números aí, numbers de Veríssimo? Temos... Eram 10 milhões de euros, né? Os valores, era? Mas a proposta do Corinthians é essa. Foi baixando, né? Foi baixando. Baixou, né? Foi baixando, né? O Corinthians está negociando lá. Sim. É aquela história. Quem tem o jogador pede X e quem quer pede X menos 1, menos 2, vai negociando. Os números dele são muito bons, ó. Ele é o 10º em jogos pelo Corinthians 18, chegou com o bonde andando. Em duelos aéreos vencidos ele é o primeiro, em ações defensivas ele é o primeiro, em rebatidas ele é o primeiro, em bloqueios de chutes ele é o primeiro. Ele logo virou titular. Chegou, abalou, já virou titular, caiu nas graças do torcedor do Corinthians e é o Veríssimo e mais um ali na zaga. É o Veríssimo com o Caetano, não vai ser o Gil mais, né? Num primeiro momento é o Caetano, porque o Bruno Mendes parece que também não vai ficar, né? Então assim, é um baita zagueiro, certo? Sim. Vale a pena gastar essa grana toda no Veríssimo, Birner? Então, mais uma vez cumprimentando a todos e a todas, eu acho o seguinte, pelo que eu tenho escutado, falando que eu tenho que esperar o presidente do Corinthians mostrar na prática o planejamento que vai implementar, ele disse que o Corinthians vai trazer 2, 3 grandes jogadores e vai montar um time com menos jogadores renomados no entorno. Você precisa ter os grandes jogadores. E eu acho que algumas posições são essenciais para você ter jogadores que são, digamos assim, os jogadores que vão segurar a estrutura dos jogadores que vão chegar com menos 9, porque a camisa pesa muito. Esse é um cara para fazer isso. Então, quando você traz um jogador com uma forma física elogiável, profissionalmente elogiável, que teria ido para a última Copa do Mundo, com uma idade que já permite que o jogador tenha amadurecido, você traz o cara que, por exemplo, tem 28 anos. É o auge, né? 27, 28. Você tem um contrato com ele de 3, 4, 5 anos. Se não houver nada na parte física, a tendência é que ele possa jogar no nível muito bom. Esse é um cara para servir de amparo e de orientação em campo para um time mais operário e de bom nível que o presidente quer montar. A gente tem aqui o exemplo, São Paulo, por exemplo, montou um time operário, deu a Copa do Brasil, não é o melhor elenco, mas montou. Então, como o Corinthians não tem financeiramente condições hoje de concorrer com o Flamengo, não tem condição de concorrer com os times que têm mais dinheiro para investimento, precisa escolher muito bem aonde colocar o dinheiro. Eu acho que essa é uma boa escolha. 37 milhões. É bom lembrar, Bubu, você que está aí sorrindo, era o sorriso de Mona Lisa, né? Por isso ficou sorrindo pro Pedro Ivo, pro Birner. O Bubu hoje eu diria que ele está num dia artístico. Olha lá, tá num dia muito artístico o Bubu hoje. Olha lá, olha lá. O artista Rodrigo Bueno. Esse é o meu melhor ângulo. Ó. Esse? Esse aí? Vixe Maria. Não mostra o pior, por favor. Eu achei que era... Fica assim, tá bacana, tá bacana. Parece pensativo lá. Exatamente. Esse aí, linha de passe, pensador. Isso. Olho na tela, esse é o melhor ângulo, Um jeito rapaziada? linha de passe. Eu te pergunto, nesse modo linha de passe, se não tiver Veríssimo, é Caetano e quem? Precisa de um nome pesado para zaga. Caetano Galo. Olha, boa tarde pra você. Boa. Eu ia falar Lucas Verídico. Meu Deus. Né? Não. Calma, você tá Se indo... é verídico ou veríssimo. Hã? Você tá indo bem nos últimos dias, não se comprometa. Vai lá. Boa aqui, tarde, William. Rapidinho, ó. Boa tarde, Birner. Colocar a tela, ó. Mais uma boa comparação, né? Citando a Copa do Brasil, o São Paulo campeão com o time operário. Birner sempre trazendo informações ou comparações interessantes. Não, calma aí. Boa tarde pro Zé, pro Pedro Ivo, pro Fã de Esporte. É o seguinte... O Corinthians de 2024 começa por Lucas Veríssimo. Opa. Entendeu? Pode pôr o GC aí. Porque é o seguinte, o presidente do Corinthians recém-possado, né? Possado não, porque não tomou posse ainda, né? Não, recém-eleito, Augusto Melo, ele prometeu mundos e fundos, vou contratar A, B, C, D, até o Z, vou não sei o quê, eu quero esse, quero aquele, esse tem a cara do Corinthians, esse não sei o quê e tal. Primeiro, ele tem que arrumar a casinha dele ali, quem já tá ali já provou. O Lucas Veríssimo, em um curto espaço de tempo, provou que é um jogador absolutamente fundamental para o andamento do Sport Clube Corinthians Paulista, entendeu? Então não dá para começar 2024 sem ele. Se ele contratar 2, 3, 4, 20 estrelas e perder o Lucas Veríssimo, ele já é um derrotado. Quem que é o craque do Corinthians para 2024 por enquanto? Ainda não tem esse craque porque o mercado ainda está só começando. Do nada. O Lucas Veríssimo é o craque.
Porque o Cássio já é um ídolo consolidado, aliás, já tem até uma ótima e grande, né, enorme reposição ali, que é o garoto Carlos Miguel. O Fagner vai ficar ali, tá fazendo o número, né? Porque o Fagner vai continuar, porque tem contrato, mas já vão pegar outro cara, Mateuzinho do Flamengo e tal, que não é lá essas coisas. Tem um meme, não sei se vocês já viram, um meme contratar malvado, o Mateuzinho, né? Pra Tem gente que tem veneno, que é maldoso, né? Você já viu o meme do Yuri Alberto? Não. É a torcida do Corinthians tentando empurrar o Yuri Alberto pro Flamengo e a torcida do Flamengo mandando de volta. Aí aquele meme, né? Que fica todo mundo lá, a turma de cá, a turma de lá e o Yuri Alberto no meio tal, não sei o quê. Não dá. Então você perde o Renato Augusto, que era, digamos, a grande referência técnica, ídolo, identificação, não sei o quê. Não tem mais, não sobrou ninguém. Quem que tem mais? Fábio Santos se aposentou. O cara que era campeão do mundo, multicampeão, cheio de taça, acabou, não tem mais. Então você olha pro time do Corinthians hoje, o que sobrou? O Gil saindo, entendeu? Sobrou o Cássio, o Fagner. Então, o Cássio que tá ali, mas já tá, acho que aos 40 do segundo tempo ali, né? E já... Mas o Cássio tem que ficar. Não, o Cássio vai ficar, esse não tem dúvida. A dúvida é o Lucas Veríssimo. Então, pra mim, o Lucas Veríssimo é craque. Mas pode o zagueiro ser craque? Quem que é o craque da Holanda hoje? Quem é o craque da Holanda? Van Dijk, é um zagueiro. Não tem infelizmente... o Van Dijk é craque. O craque do São Paulo hoje é o Beraldo. Então, a Holanda, infelizmente, pra minha tristeza, não tem craque do meio pra frente. O Corinthians hoje não tem. Quem que é o craque do Corinthians do meio pra frente? Ele começou pelo São Paulo, já foi na Holanda. Então, você tem que pegar suas referências, né? O que o seu coração te chama, diz, né? Não é só falar o que tá na cabeça, tem que falar o que tá no coração. Não, você tem então essa isso. Bem... O Lucas Veríssimo é um zagueiro no Brasil hoje, zagueiro craque. Zagueiro craque. Tipo assim, é que nem... Pra mim, é mais ou menos assim, o Palmeiras perdeu o Gustavo Gomes. Imagina, eu disse que o Gustavo Gomes aí sempre tem proposta e não sei o que e tal, e o Palmeiras faz o esforço que pode ali, amplia contrato, dá aumento e não sei o que e tal, e segura o Gustavo Gomes. Qual deles é melhor pra você? O melhor momento eu acho que o Gustavo Gomes foi melhor. O Gustavo Gomes já não está no melhor momento dele. Já não foi o melhor ano dele. Tanto que ele nem entrou na... Qual você contrataria pro seu clube ano que vem? Pro meu clube? Boa pergunta. Meu clube. Deixa eu ver qual precisa mais. O Parque. Eu acho que pro meu clube talvez tenha que pegar um zagueiro canhoto, porque o titular acho que talvez seja vendido. Um zagueiro canhoto tem valor no mercado. Tá. Mas, na boa, hoje eu pegava o Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo eu acho que é um cara que tem posição física, zagueiro tem que ter, né, força ali, punch e tal. Imaginava. Então, ele hoje é o craque do... Por exemplo, o Cássio, você acha que o Cássio pode voltar para a seleção brasileira? Não, né? O que ele já tinha que fazer, Lucas Veríssimo pode ir. Próxima Copa pode pintar o Lucas Veríssimo. Para a Copa de 2026, quem do elenco do Corinthians tem condição de jogar hoje? Você fala assim hoje, o Moscardo, porque é jovem, sei lá, vai ser vendido, pode aparecer no futuro. Mas jogador hoje, se a Copa fosse em março, Copa do Mundo em março, o único cara que tem é o Lucas Veríssimo. Então o Corinthians, que agora tá todo, né, pomposo no mercado, vou montar um time para ganhar tudo. Primeira coisa, segura o craque que você tem. É quase que um craque solitário hoje no timão. Lucas Veríssimo, Lucas Verídico. Muito bem. Volta a tela aí da zaga do Corinthians. Como é que tá a situação para eu passar pro Zé e pro Pedro Ivo também, pra gente elucidar aqui, porque não é só contratar o Lucas Verídico, é resolver um problema da zaga. Então vamos lá. Pedro tem opiniões. Bruno Mendes não deve renovar. Já saiu já, né? O Bruno Mendes, que fazia a função de zagueiro, mas também atuava como lateral. Gil, já era também. Lucas Veríssimo, essa situação que a gente está discutindo aqui. O Caetano tem contrato até o fim do ano que vem. Ou seja, o que acontece em junho? Pode sair. Pré-contrato. E o Raul, eu gosto. E o Raul perguntou? Você não acertou? E aí o Raul tá voltando. O Raul, zagueiro que a torcida do Corinthians mesmo torcia o nariz, tá muito jovem, né? Quantos anos tem? Não. 24 para 25. 24 tá bom, mais novo que o Veríssimo. Não é, 24 já é veterano. Mas não é um cara que naquela 24 anos, não é um cara que vai desenvolver muito ainda, né? Mas enfim, tá voltando. Então a zaga do Corinthians hoje... É o Raul Gustavo, né? Raul Gustavo. Tem o Caetano, o Raul e o Lucas Veríssimo. Você não acertou. O Lucas Veríssimo tem que ser o pilar dessa zaga. E tem que vir mais um zagueiro, né? Sim, pelo menos tem 4 ali. Mas parece que eles estão... Boa tarde a todos. Eu vejo 2 zagueiros apenas, Lucas Veríssimo e Caetano. Perfeito, é a dupla. É a dupla. Não sei se o Raul permanece ou não, porque a imagem que ele tem, né, e as lembranças na época de Corinthians não são boas. Por isso que ele foi emprestado ao Bahia, da forma como foi. Eu, pelo menos acompanhando ali, me parece que o Corinthians vem conversando com a possibilidade de contratar o Robert Renan,
Sim, via Zenit, é um trâmite, né? Vai do Zenit para chegar no West Ham. O Corinthians vira uma ponte ali. Lembra ontem que a gente estava conversando, Bernê, de negociações, de tudo como funciona e tal? Isso aí. Com a mudança de diretoria, o que a Jurabichan continua tendo interlocução com o clube? Precisa ver, né? Quem vai representar... Eu fiz por causa da pergunta, por causa... Sim, precisa ver quem vai representar o Kia. Segundo a nossa Lili... O Kia é o Juliano Bertolucci. Sim. Segundo a nossa Lili, que vive o Corinthians dia a dia, essa chance aí do Robert Renan é muito pequena, muito pequena. Sim. Vamos ver. Vamos ficar de olho. Né? Tem algumas coisas que podem acontecer aí. Mas eu vejo o Corinthians só com 2 zagueiros neste momento. Acho que o Corinthians precisa contratar no mínimo mais 2, no mínimo. Né? E tem um terceiro, são 5 zagueiros, né? Por conta da posição, você está sempre exposto a cartões amarelos, a expulsões, então você tem que ter no mínimo aí 5 jogadores, 4 talvez com o mesmo nível, um pouco melhor, como é o Veríssimo, o cara que é o líder, que vai servir como referência ali para os que estão chegando, e aí você tem um zagueiro da base que sobe muitas vezes para ser trabalhado, mais ou menos como o São Paulo fez com o Beraldo e como os outros times fizeram com grandes zagueiros que depois, quando surgiram, conseguiram se manter na equipe. Vê que o Bubu e o Zé já citaram o São Paulo. Na equipe. Não, mas eu tenho que citar porque foi feito esse trabalho com o Beraldo. Como foi feito, por exemplo, o trabalho com o Danilo no Palmeiras, como foi feito o trabalho com outros jogadores. Eu acho que é válido. Nem sempre os jogadores mais jovens estão preparados para chegar e jogar. Por exemplo, o próprio Moscardo, eu acho que ainda precisa alguma coisa para ele melhorar, para ele poder ser o titular absoluto, para você falar, esse menino não sai. Sim. E faz parte, porque tem um menino que tem 17 anos de idade, pulou etapas, tem algumas coisas que precisam ser melhoradas. Ele, como entendimento de futebol, e o Lucas Veríssimo vai ser esse cara importante na zaga, para ter como referência, já que optaram pela saída do Gil, justamente porque eles enxergam no Veríssimo essa possibilidade, jogador mais jovem, uma projeção melhor, né, um jogador que pode chegar à seleção brasileira. Agora, precisa ver quais serão os nomes. Quais serão os nomes que estarão ao lado do Veríssimo. E à frente também, né? Porque o Vera está saindo, o Cantígio está saindo. Você tem só o Moscardo e talvez o Maicon, que também não é o suficiente para isso. Talvez venha o Thiago Maia, mas qual o Thiago Maia? Qual o Thiago Maia vai chegar? Por o Thiago Maia do último ano vai ficar complicado, hein? O Thiago Mendes, que era do São Paulo, sem querer citar o São Paulo já citando. Estava na França, né? O Thiago Mendes poderia também pintar no Corinthians. Esse, se vier em forma, senhor reforço. É um bom jogador. Senhor reforço. São 3 iniciações qualquer equipe do Brasil. em 7 minutos. Então, assim, eu acho o Lucas Veríssimo um ótimo jogador. Mas o Corinthians vai ter que contratar muita gente. Você lembra que eu falei aqui? Então, mas o Corinthians contratando muita gente, vamos lá, até respondendo a pergunta, a defesa é a prioridade? É pela defesa que vai começar, que tem que começar essas contratações? A finalização do Mano é que ele quer tornar o sistema defensivo mais sólido, né? Porque assim, pelo menos o ataque tem suas limitações, porque a princípio a referência é o Yuri Alberto. Eu acho que é uma referência que você tem que ter um bom time para ele poder jogar. O ano foi muito ruim. Né? Se você não tiver um bom time para fazer essa bola chegar e ele finalizar, não exigir do Yuri Alberto jogar. Ele não tem ele não consegue fazer essa função. Ele tem limitações técnicas que precisam ser trabalhadas. Ele não consegue fazer 1-2. Ele tem dificuldade. Ele é o jogador pronto. É pegar a bola, levar na linha de fundo e cruzar para ele chutar. É isso. Né? Então o Corinthians precisa montar um time para que a bola chegue até ele, para ele ter essa possibilidade. Se não o fizer, vai ser o mesmo ano. Vai ser a mesma coisa, a não ser que ele se dedique a trabalhar a parte técnica para melhorar determinadas coisas que irão fazer falta ao Corinthians, como fizeram esse ano, e a ele também, ao próprio Yuri Alberto. Se eu fosse o Yuri Alberto, eu olhava, assistia os jogos, preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo. Fala para o fisiologista, preparador físico, ou para o humano, para auxiliar, fala, mano, eu quero trabalhar, segurar a bola, eu quero trabalhar a parte técnica, joga a bola forte para mim. O Ronaldo, que era o Ronaldo na Inter de Milão, ele pedia, ele falou assim, chuta a bola, não era tocar, chuta a bola. Com os caras em cima, assim, chuta a bola, chutava a bola para ele dominava a bola. Quanto maior a dificuldade que você colocava na bola, mais ele treinava. Porque chegava no jogo, ele se aproximava muito da situação real do jogo, né, de jogo. Então acho que se o Yuri Alberto puder fazer isso, ele vai melhorar bastante e acho que vai evoluir como jogador e vai ajudar o Corinthians. Mas se você fala, a defesa, o Corinthians precisa em todos
Acho que a não ser o gol, que você tem o Cássio e tem o Carlos Miguel. Sim. Agora, não sei se o Carlos Miguel vai ficar ou não, porque também parece que está recebendo sondagens aí de outros clubes. Mas tira a repartição goleiros. Aí você pode juntar. É pra frente, é verdade. Zagueiro você está formando. Se você é bom falar do Veríssimo. Sim. Se o Mateuzinho chegar, é para ser reserva do Fagner no primeiro momento. Mas o Fagner também já não teve uma boa temporada. Do outro lado, o Fábio Santos foi embora. Você tem o Bidu. Bidu que também, né, não entregou. Mas o presidente do Corinthians, ele falou que precisa contratar um monte de jogadores. Ele tem essa noção. Então, mas e a grana... Falou isso, inclusive, na campanha. Eu queria saber qual é a verba disponível. Por exemplo, ontem a gente estava falando aqui do Vasco, né? O Vasco tinha um aporte de 270 milhões, mas tem questão de CT, tem uma série de reformas. Pelo que o nosso Fernando Campos falou, o Vasco vai ter 100 milhões para gastar com reforços. Também teve no início do ano passado. Não é? Mas você tem um valor X. Você fala, bom, é isso que os caras têm para gastar. Eu não sei quanto o Corinthians tem para gastar. Porque, por exemplo, essa proposta... Não, a gente sabe quanto o Corinthians tem para pagar. Tem muita coisa para pagar no meio do caminho. Também tem isso. Porque, por exemplo, o Veríssimo, a gente está falando que de 37 milhões. Considerando o euro a R$6, tá 6? Alguma coisinha? Variando em torno disso, vai. Isso dá em torno de... 6 e pouquinho. 6 e pouquinho milhões de euros, certo? Pô, o Benfica queria 10 no começo da conversa. Nós vamos chegar em 6? Um desconto de 40%, 35% que seja. Eu acho que também não vai chegar aí. O Corinthians vai ter que subir um pouquinho, vai ter que ter uma coisa para poder rolar. Então, assim, do que se falou que o Benfica queria e que o Corinthians está oferecendo, ainda tem uma distância muito grande que eu acho que não vai virar. O Corinthians vai ter... E aí, para pagar um pouquinho mais, o Corinthians vai ter que tirar de algum lado. De novo, não sei qual é o valor, Pedro Ivo, disponível para contratações. O Lucas Veríssimo é importante? Fundamental. Se não ficar o Lucas Veríssimo, cara, é uma zaga de Caetano, de Raul voltando. Não só para a zaga, para o time. Eu acho. Não, e para o time, mas a gente está falando do Lucas. Cara, e é uma coisa assim, desculpa, Pedro, e é uma coisa assim que tem que fazer para agora. Exato. Porque se deixar se aproximar o final do empréstimo, exatamente, outros clubes irão entrar na negociação e vão se ele entrar, jogar porque o Lucas Veríssimo é um baita zagueiro. Se ele jogar melhor do que ele tiver um ano melhor do que ele teve nesse ano aqui, outros clubes irão entrar vamos dizer assim, na concorrência, e até clubes europeus. Sim, é verdade. Porque é um cara, verdade. Fisicamente é um cara que os europeus gostam, forte fisicamente, é um cara dinâmico, um cara com personalidade, liderança. Então o Corinthians precisa fazer essa opção agora.